Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre a educação no Renascimento, né? Então, para a gente falar propriamente da educação no Renascimento, é importante a gente voltar um pouquinho para retomar o que era a educação na Idade Média, né? Lembrando que a Idade Média é um período extenso, né? Um período aí de 1000 anos aproximadamente, e que contou com diversas experiências históricas, né, da humanidade que não só as experiências da Europa Ocidental, embora as experiências da Europa Ocidental elas sejam dominantes aí nos discursos, nas narrativas sobre a Idade Média, né? Então a gente teve a experiência bizantina, a experiência islâmica, né? Mas de uma forma geral predomina, né, essa visão, essa leitura do que foi a Idade Média na Europa Ocidental, né? Essa Idade Média Ocidental, ela tem uma característica de ser dividida em dois períodos, né, dentro desses 500 anos, desses 1000 anos, né? Um período que a gente chama de Alta Idade Média, quando vai se cristalizando essas características fundamentais do feudalismo, da fragmentação política administrativa, né? Da reclusão dos indivíduos para os seus espaços, né? Que são os feudos, né? Os territórios diminuídos, né? E o predomínio da Igreja Católica como elemento agregador de toda essa fragmentação política, administrativa, territorial, certo? Já o período da Baixa Idade Média, a gente observa a, a falência, né, ou a dissolução dessa estrutura feudal, né, e o surgimento de uma nova estrutura social, de uma nova configuração da sociedade europeia, baseada no comércio, né, a gente vê o renascimento comercial, o renascimento urbano, a ascensão da burguesia. Então, quando a gente fala de renascimento, a gente já está pegando esse período da Baixa Idade Média, que já é o declínio da Idade Média, e a entrada na, na, propriamente na Idade Moderna, né? Então, o Renascimento, que a gente pode pegar aí o período que vai do século XIV ao século XVII, né? Como todo o período do Renascimento, é um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? E fundamentalmente, né, o que caracteriza esse período do Renascimento é justamente estabelecer um contraste em relação ao período anterior, né, o período da Alta Idade Média. Inclusive a própria caracterização da Idade Média, né, como um período sombrio, tenebroso, na Idade das Trevas, a Noite de 1000 anos, é uma construção narrativa do próprio Renascimento, né? Então são os pensadores renascentistas olhando para o passado e negando esse passado, né? Tentando estabelecer um contraste, uma oposição, um antagonismo a esse período que foi a Alta Idade Média, né? Desse predomínio do pensamento religioso, né? E da fragmentação, né? Um mundo rural, um mundo dominado pelo pensamento místico, pelos dogmas da Igreja Católica, tá certo? O Renascimento, então, ele é esse período, né? Que vai se estender da Baixa Idade Média até a entrada propriamente na Idade Moderna, né? E se caracteriza por alguns elementos fundamentais, né? Que vale a pena que a gente deixar claros, né? É, um, um, um ponto importante, né, do Renascimento é a questão do humanismo, que está relacionado também ao antropocentrismo, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é o humanismo é a valorização do pensamento e das virtudes propriamente humanas, tá? Esse elemento, o humanismo, ele é importante de ser destacado justamente porque ele está se contrapondo, né, ao período anterior em que as virtudes valorizadas não eram as virtudes humanas, mas as virtudes sagradas, né? Então, aqui, né, no Renascimento, se coloca em destaque a humanidade, né, em detrimento do religioso, em detrimento do sagrado, né? Uma outra característica fundamental, né, do Renascimento é o racionalismo, né? O racionalismo que é a busca do conhecimento
pela racionalidade, por meio da racionalidade, da razão, né? É importante a gente pontuar isso, né? A diferença disso com a Idade Média, né? Que o conhecimento ele era permeado pela religiosidade, pelos dogmas da religião, né? Pelo pensamento religioso. Né? É só a gente lembrar, por exemplo, da teoria da iluminação do Santo Agostinho, né? Que dizia que o conhecimento era uma dádiva, né? Era uma iluminação divina. Né? E o Renascimento, né, vai buscar justamente se opor a essa ideia de um conhecimento que vem de cima, né, um conhecimento que vem do plano sagrado. Então, vai frisar e vai reforçar justamente a racionalidade humana como a, a promotora, né, como a, a, aquilo que propicia o conhecimento, né, é a racionalidade humana. Relacionado a isso, a gente tem também o cientificismo, né? O período do Renascimento é o período também de renascimento da ciência, né? Do pensamento científico. Então, o que é o cientificismo? Né? A validação desse conhecimento, né? Elaborado por meio da racionalidade humana, né? A validação desse conhecimento por meio de um método científico. Então, é nesse período que a gente tem, né, a consolidação de um método propriamente científico, de valorização da ciência. A gente tem a revolução científica, revolução copernicana, né, que são novos paradigmas científicos para se pensar a existência no mundo, a existência, né, do próprio mundo, a existência humana. Né? E o que é esse método científico? É um método que permite, né, a elaboração de hipóteses e a testagem dessas hipóteses. Quando a gente elabora uma hipótese e não uma certeza, né? Hipótese é algo que pode acontecer, né? É uma possibilidade de uma afirmação. O fato dela ser uma possibilidade e o fato de a gente colocar ela sob um teste, né, por meio do empirismo, da experiência, né, a gente vai colocar à prova essa hipótese, a gente já está assumindo a possibilidade de erro. Né, e isso é fundamental para o pensamento científico. Ou seja, a ciência, né, o método científico pressupõe a possibilidade de erro. Algo que dentro de um pensamento dogmático, como é o pensamento religioso, né, sobretudo, né, que prevaleceu aí durante a Alta Idade Média, não tem possibilidade de erro. O dogma é aquilo. O dogma é uma afirmação universal que se impõe sobre os indivíduos sem possibilidade de interpretações, sem possibilidade de erro. Então, o cientificismo do Renascimento busca, nesse sentido, se contrapor a isso, né? O método científico ele pressupõe a possibilidade do erro, né? E isso é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento, né? Como que a gente coloca à prova o conhecimento? Testando, fazendo experiências, né? É o empirismo que ganha força nesse momento, né? Como uma corrente de pensamento que vai justamente colocar a experiência como critério de validação das hipóteses científicas. Né? Algumas figuras são importantes, né, nesse período do Renascimento, da Revolução Científica, como Galileu Galilei, né, que faz uma série de descobertas por meio de instrumentos, de equipamentos que ele mesmo elabora, né, observação, né, e essas descobertas do Galileu Galilei vão criar, né, as possibilidades para o desenvolvimento da teoria heliocêntrica do Nicolau Copérnico, que é outra figura importante também para a revolução científica do período renascentista. Né? O que é a revolução copernicana? Né? A teoria heliocêntrica e a revolução copernicana é a partir da observação, né? A partir da observação de cálculos, né? de uma elaboração do pensamento por meio de um método científico, né? A conclusão de que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol gira ao redor da Terra, como era, como prevalecia, né, no pensamento é, da humanidade até então. Da humanidade não, né? Do, 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 do- da Europa Ocidental, porque há vários indícios aí de que
os árabes já tinham uma concepção, né, do universo que era diferente dessa helios, geocêntrica, né, da Terra como centro. Então, mas enfim, no pensamento ocidental, europeu, prevalecia a ideia de que a Terra era o centro e o Sol girava ao redor dela, né, de que a Terra era plana, enfim, essas ideias, né, que hoje voltam a nos assombrar. Mas a Nicolau Copérnico, a partir das possibilidades criadas pelo Galileu Galilei, né, e seu método empírico, chegou à conclusão, né, validou a sua conclusão, a sua hipótese de que é a Terra que gira ao redor do Sol, né, desenvolvendo aí a teoria heliocêntrica, o Sol como o centro do sistema solar, certo? É também nesse momento, né, de renascimento da ciência, do cientificismo, que a gente tem a volta da possibilidade de dissecação de cadáveres, algo que era proibido pela Igreja Católica, né? O corpo era sagrado, né? Sobretudo após a morte, e não havia essa possibilidade. Então, isso impedia, né, qualquer tipo de desenvolvimento, né, das ciências relacionadas à saúde, a tratamento, a descobertas médicas, né? E o cientificismo propiciou, né, a volta ao estudo do corpo humano, né, da anatomia, da dissecação, né, para o estudo do próprio corpo humano. Lembrando que agora o ser humano é o centro, né? A, 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 o homem é o centro das atenções, né? Então, inclusive o corpo humano, né? A gente tem o desenvolvimento da bússola, algo que vai é, propiciar, né, não só da bússola, mas de diversas técnicas, diversos avanços técnicos científicos, né, que vão levar à expansão marítima, às grandes navegações, né? Mas de uma forma geral, o cientificismo, que é uma característica fundamental do Renascimento, né, criou as possibilidades para o desenvolvimento dos diversos campos do conhecimento. Então, sem a revolução científica, sem o Renascimento e essa base cientificista, né, dificilmente a gente teria o desenvolvimento das ciências, dos diversos campos da ciência, né, como a gente teve a partir desse momento. Tá? Uma outra característica do Renascimento é o individualismo. Isso vai ser interessante depois para a gente conversar, né, para a gente falar um pouquinho sobre as experiências de educação nesse período, né? O que é o individualismo? É a valorização do ser humano, né? A gente está falando de humanismo, a gente está falando de antropocentrismo, né? Mas não é a humanidade como centro apenas, mas também o indivíduo, né? Então, a valorização do ser humano a partir também das suas individualidades. Algo que no pensamento religioso, né, nos dogmas da Igreja Católica, não era valorizado, pelo contrário, né? Esses aspectos individuais, eles revelavam muito mais o lado pecaminoso, o lado que a igreja não gostaria de valorizar, né? Então, o Renascimento, né, nessa contraposição, busca essa valorização das individualidades, do indivíduo, né? Não só da humanidade, mas do indivíduo, né? Dos valores, né? Dos comportamentos dos indivíduos, né? Aqui a gente já vê um embrião, né, de um elemento que é fundamental para o liberalismo, né, que é uma corrente política, ideológica, econômica, né, que se desenvolve posteriormente, né, mas é caldo desse renascimento e é caldo dessa ideia do indivíduo, né, da iniciativa individual, né, da valorização do indivíduo, muitas vezes em detrimento da coletividade, tá? Mas nesse momento aqui, né, do renascimento, o individualismo está se contrapondo justamente a essa homogeneização promovida pelo catolicismo, pela Igreja Católica, né? Isso de que nada deve se destacar dessa massa de fiéis, dessa massa de indivíduos, dessa massa de pessoas, né, controladas ali pela, pela religião, tá? Como eu já reforcei, né, o antropocentrismo é uma característica fundamental também do Renascimento, né, o homem como o centro das atenções.
né, e um deslocamento do protagonismo da religião, né, que perdurou aí na Idade Média, para um protagonismo do ser humano, né, inclusive individualmente, como eu ressaltei aqui. Né? Então, há um deslocamento no foco, no olhar, nas perspectivas filosóficas, nas perspectivas científicas, inclusive nas perspectivas educacionais, como a gente vai ver aqui. Né? Um outro ponto importante também do Renascimento é o universalismo. O que é o universalismo? É a possibilidade do pleno desenvolvimento de todas as áreas do conhecimento, inclusive pela mesma pessoa. Né? Inclusive, é colocar aos indivíduos, né, a possibilidade deles dominarem ou versarem sobre diversos campos do conhecimento. Né? É o homem polímata, né? O conhecedor de muitas ciências. Né? E eu acho que o exemplo mais clássico desse homem polímata, né? esse homem universal que tem capacidade de falar sobre vários assuntos, né? De desenvolver tratados, pesquisas, trabalhos, né? Em diversos campos do conhecimento. Acho que o melhor exemplo é Leonardo da Vinci, né? Que tem estudos de matemática, de anatomia humana, de física, de matemática, de pintura, né? Das mais diversas artes. Então, é essa possibilidade, né? Acho que o Leonardo da Vinci simboliza muito esse homem renascentista, né? Esse ser humano renascentista. Homem mesmo, né? Porque essas possibilidades eram privilégio dos homens, né? As mulheres, como marcadamente aí na história da humanidade, são deixadas de lado, né, desses processos. Mas o Leonardo da Vinci é o símbolo desse homem renascentista. O cara que é cientista, é artista, né, que coloca o ser humano como centro, né, das suas atenções, das suas preocupações. Né? Então, isso é uma característica, né, do Renascimento, desse período renascentista, né? O universalismo, a possibilidade de domínio ou de conhecimento de vários campos, né? Não, contrário à ultra especialização do conhecimento, né? Então, um conhecimento universal, né? E até para a gente entender melhor porque a gente chama esse período de renascimento, né? Uma característica fundamental, né, do renascimento é o classicismo, ou seja, o retorno aos valores e à cultura clássica antiga, Grécia e Roma, fundamentalmente. Né? Então, é um retorno e uma valorização da cultura greco-romana, né? E que vai dar forma, né, esse período que a gente chama de renascimento. Renascer, né, dessa cultura, né? Qual que é a concepção que está colocada aqui? Que a cultura ocidental, que se pretende ser a cultura humana, né, universal, mas essa cultura ocidental nasce na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Né? Ali estaria o berço da civilização ocidental. Né? Depois de um período de trevas, de escuridão, de retrocessos, essa civilização renasce, ou seja, um retorno ao passado, promovendo esse renascimento, né, esse ressurgimento dos ideais, dos valores da cultura greco-romana. Né? Aqui a gente tem já, né, esboçado um ideal de formação, né, do indivíduo, né, desse período, né, que é uma formação do espírito humano, né, um espírito humano é, voltado, né, a, a uma cultura do mundo real, do mundo físico, né, desse mundo concreto. Né? É um ideal de formação que ficou conhecido como o gentil homem, né, que era a formação do homem da corte, né, o homem cortês, o homem das cortes que estavam se consolidando, né, a, a nobreza que vinha se fortalecendo, né, depois da crise do feudalismo, né, e a burguesia tomando espaço também nessa, nessa reformulação da sociedade, a burguesia também se colocando, né,
diante dessa necessidade de uma formação mais ampla, uma formação do espírito, né? Sem essa intermediação religiosa, né? Uma negação, né, dessa característica medieval do ascetismo medieval. O que que é o ascetismo? Ascetismo é essa abrir mão das coisas do mundo, né, para valorizar a, a espiritualidade, valorizar, né, aquilo que está para além, né, do mundo físico, né? E o Renascimento ele vai negar esse ascetismo, né? A busca do conhecimento, a busca da compreensão, né? E a busca da efetivação da vida se dá aqui, se dá no mundo real, né? Então a busca pelos prazeres, pelas alegrias do mundo, né? Tudo isso vai ser valorizado nesse ideal de formação renascentista, né? O período, né, que a gente chama de Renascimento, né, ele é um renascimento cultural, um renascimento intelectual, filosófico, mas ele é fundamentalmente, né, e aliás é isso, na verdade, o que propicia, né, essa mudança de mentalidade, essa mudança de concepção de mundo, o período do Renascimento é uma mudança estrutural da sociedade europeia. É uma mudança na forma de organização das atividades econômicas. Então, o feudalismo vai entrando em crise e vai abrindo caminho para o comércio que vinha ressurgindo. Então, é o período que a gente chama de revolução comercial ou de renascimento comercial. Né? As rotas comerciais com o Oriente vão sendo reabertas, né? A, a, a formação de uma classe de comerciantes, que é a burguesia, né, vai se estabelecendo, vai ganhando espaço. Isso leva também a um crescimento das cidades, né, um crescimento dos espaços urbanos que haviam sido, né, diminuídos, né, tinham se sumido praticamente durante a Idade Média, né, que é o mundo rural, na Idade Média, o mundo feudal, e agora com o renascimento do comércio, a cidade é um elemento importante, porque é um elemento, é um espaço de trocas, é o espaço onde tem a feira, é o espaço onde tem os bancos, né? Então a cidade renasce. Então é um período de renascimento comercial e de renascimento urbano também. A gente tem a ascensão de uma classe, que é a classe dos comerciantes, né, daqueles que, que, que faziam um comércio nos burgos, que eram as feiras, né, por isso burguesia. Então, a ascensão da burguesia como uma classe cada vez mais poderosa economicamente, né, e a aliança dessa burguesia com a nobreza que durante a Alta Idade Média estava extremamente enfraquecida, né, pelo poder local dos senhores feudais, essas nobrezas, né, que seriam os reinos, né, que davam conta ali de todo o território, né, né, que seriam as dinastias ali que teriam controle sobre o território, né, que tinham perdido esse controle justamente pela fragmentação política administrativa do feudalismo, essa nobreza volta a ganhar força em aliança com a burguesia. Então a gente tem aí um momento de aliança da nobreza e da burguesia contra, né, a nobreza feudal, contra o feudalismo, contra esses pequenos poderes locais dos senhores feudais, certo? É um momento de formação e fortalecimento dos estados nacionais, justamente essa nobreza aliada à burguesia que busca unificar os territórios, né? Então acabar com essa fragmentação política administrativa, né? Centralizando política e administrativamente os territórios, formando estados nacionais. A gente tem aí Portugal se formando de uma forma mais rápida, né? Talvez tenha sido aí o primeiro país, o primeiro estado nacional da Europa a se consolidar, Espanha, Inglaterra, França, né? É, é, Holanda, Bélgica, outros países que vão formando estados nacionais. E esses estados nacionais, controlados até pela necessidade de controle desse território antes fragmentado, né? Esses estados controlados por uma nobreza
por uma monarquia extremamente concentradora do poder, que são as monarquias absolutistas, né? É, nesse momento ainda aliadas da burguesia, que necessitava justamente dessa centralização política administrativa para impulsionar ainda mais as atividades comerciais, né? A gente tem, né, em função dessa centralização política administrativa, dessa conformação dos estados nacionais, a possibilidade de expansão dessas nações, né? E essa expansão se dá pelo mar, se dá, né, nas grandes navegações, é o que a gente chama de expansão marítima, de conquista de novos territórios, né? Em busca de mão de obra, de mercado consumidor, de rotas comerciais, né? Então, a gente tem aí o momento histórico das grandes navegações, da expansão marítima e da colonização, né, do colonialismo europeu no restante do globo, né? Conquista da América, conquista da África, territórios da Ásia também. Um outro um fato importante desse período do Renascimento, né, é a Reforma Protestante, né? Então a gente tem ali no comecinho do século XVI, em 1517, a primeira reforma protestante, né, ou a eclosão deste movimento que a gente chama de reforma protestante, com Martinho Lutero, que era um padre católico e que começa a questionar justamente a própria Igreja Católica, né, essa segregação do conhecimento por parte da Igreja Católica, os dogmas rígidos, né, a impossibilidade de interpretações das escrituras sagradas, né? Martinho Lutero se contrapõe a isso, né? E ele acaba promovendo um rompimento no interior da Igreja Católica, né? Que dá origem aí a novas religiões cristãs, né? Mas não católicas, né? Então, a Reforma Protestante, né? Ela foi um marco histórico do Renascimento porque ela indica uma cisão, indica um enfraquecimento dessa Igreja Católica, que era até então o único elemento aglutinador, né, de todo o território europeu. Isso se mostra enfraquecido, justamente porque uma nova forma de ver o mundo estava se consolidando, novas práticas econômicas, comerciais estavam se consolidando, e o pensamento religioso, essa leitura do mundo, né, baseada nos dogmas religiosos, ela não dava conta dessa nova realidade, né? Então, a reforma protestante foi esse movimento de rompimento no interior da própria Igreja Católica, né? Propiciando a criação de novas religiões cristãs, né? Também baseadas nas escrituras sagradas, na Bíblia, mas com outras interpretações, com outras visões de mundo, com outras leituras da realidade, né? Mais adaptadas, inclusive, a essa nova realidade. Martinho Lutero defendia, né, fundamentalmente, entre todas as questões que ele colocava em pauta, né, nesse questionamento da Igreja Católica, mas ele defendia a liberdade individual para ler e interpretar as escrituras sagradas. Veja como o individualismo se manifesta aqui na Reforma Protestante, né? Porque com o domínio, né, o monopólio do conhecimento, né, por parte do clero, por parte da Igreja Católica, né, de parte ainda, né, da Igreja Católica, né, de alguns padres, alguns sacerdotes que tinham domínio da leitura, a população, de uma forma geral, tinha acesso apenas, né, às missas, né, em que esses padres, com o domínio da leitura, diziam o que estava escrito na Bíblia. Mas ninguém tinha acesso, né, ninguém conseguia ler de fato a Bíblia, né, para poder interpretar, para poder colocar a sua interpretação sobre as escrituras sagradas, né? E o Martinho Lutero ele vai defender justamente essa possibilidade. Fala, todo mundo tem o direito de ler a Bíblia e interpretar da forma que acha melhor, né? Isso para a Igreja Católica era uma afronta, né? Mas essa possibilidade levantada por Martinho Lutero levava também, né, fazia emergir também a necessidade de uma educação universal, né, e pública para dar acesso, né, para tirar o monopólio do conhecimento
da igreja e amplificá-lo na sociedade. Então, a necessidade de uma instrução, de uma educação universal, para que todos tivessem acesso à leitura e pudessem interpretar as escrituras sagradas. É claro que a Igreja Católica não aceita, né, esse movimento de ruptura interna, essa reforma protestante, e logo contra-ataca, né, com uma contra-reforma, né, a contra-reforma católica, que aí a gente pode colocar como marco, né, inicial o Concílio de Trento, né, que foi realizado em 1546. O Concílio de Trento, né, que foi uma reunião ali do alto clero da Igreja Católica, tinha como objetivo justamente traçar estratégias para restaurar a unidade da fé católica no território europeu, né? A retomada do controle da Igreja sobre o território europeu, né? Então foi essa reação da Igreja Católica contra a Reforma Protestante, né? É nesse momento também que surge, né, no momento da Contra-Reforma, a Inquisição, que era o Tribunal do Santo Ofício, né, que tinha aí como objetivo a perseguição, o julgamento, a punição de todos aqueles que se desviavam, né, das normas de conduta definidas, né, dogmaticamente pela Igreja Católica. E temos aí, né, o que mais nos interessa no campo da educação, a criação da Companhia de Jesus, né, que é a difusão dos colégios, né, católicos, né, levados a cabo aí pelos padres jesuítas, né, pela ordem dos jesuítas. Então, é entregue aos jesuítas essa função de educar a população, né? Educar a população no sentido justamente de manter, né, essa manter não, ou recuperar essa unidade da fé católica no território europeu, né? Então, o que a gente tem, né, no campo da educação nesse período é a prevalência ainda, né, de instituições escolares ligadas à religião, ligadas às igrejas, especialmente à Igreja Católica, que ainda era dominante, ainda era mais forte, mas também, né, algumas experiências de instituições escolares, instituições educacionais ligadas às novas religiões protestantes que vinham surgindo, né? Então, a gente ainda tem, né, durante esse período que a gente chama de Renascimento, o predomínio, né, da educação vinculada à religião, ainda que uma parte dessa educação vinculada à religião fosse, né, de uma perspectiva de contestação aos dogmas rígidos, né, da Igreja Católica, né, porque era essa educação proposta pelos reformadores, né, pelas religiões protestantes que estavam surgindo, né, o luteranismo, o calvinismo, depois o anglicanismo na Inglaterra, enfim. Nessa educação proposta pelos reformadores, né, pelos reformadores da fé cristã, né, as novas religiões protestantes, né, a gente tem uma educação que valoriza os jogos, os exercícios físicos, a música, a literatura, a história, a matemática, né, buscando justamente uma adequação, né, da educação a esses novos valores da sociedade, a essa nova concepção de mundo, né, que estava se tornando cada vez mais forte no território europeu, que é a visão renascentista, né? Enquanto isso, né, em contraposição, nesse esforço de contra-reforma, né, de reação da Igreja Católica, a gente tem uma educação católica, né, que está visando justamente o fortalecimento da fé, reforçar os princípios do catolicismo, não do cristianismo, mas do catolicismo especificamente, a conversão de novos fiéis, o combate à heresia, né? Essas são as características da educação católica, né? Desse período que a gente chama de Renascimento. Então vejam, a gente tem ainda o predomínio de instituições escolares
ligadas às instituições religiosas. Dentro dessas instituições religiosas, a gente tem algumas reformadas, né, por meio dessa reforma protestante, dessa nova visão de mundo, dessa nova concepção de mundo e, portanto, uma nova concepção de educação. Mas a gente tem ainda, de forma dominante no território europeu, essa educação institucionalizada nas escolas católicas, né? A gente tem desde o período da Baixa Idade Média, né, a escolástica, que é justamente o movimento da Igreja Católica de difundir escolas, né, pelo território, muito ligadas, né, ao objetivo de formar o clero, né, de formar o clero, mas a gente tem, né, um surgimento de novas instituições escolares, de universidades, né, ainda que seja um movimento, né, da Igreja Católica de ampliar o número de instituições escolares, mas manter o controle sobre o tipo de educação que era promovida nessas instituições, né? É, então, aqui no Renascimento, a gente tem esse predomínio, né, da Igreja Católica no comando da educação, né, ainda que a gente perceba que há uma contradição, há um contrassenso, um descompasso entre, né, o predomínio de instituições escolares ligadas à Igreja Católica e uma nova visão de mundo que está se tornando cada vez mais forte no território, né, cada vez mais forte na Europa. Então a gente vê aqui esse descompasso entre a educação institucionalizada nas escolas católicas e um novo pensamento, uma nova visão de mundo renascentista. Tá? Esses colégios criados pela Igreja Católica, sob o comando da Companhia de Jesus, né, dos padres jesuítas, ele tinha um currículo mais ou menos estruturado, né, mais ou menos definido, algo como a gente poderia chamar, né, de um projeto político-pedagógico hoje em dia, né, que ficou conhecido como Ratio Studiorum, né, que seria esse plano e organização dos estudos da Companhia de Jesus, né, desses colégios jesuítas, né. Esse plano, né, de organização ele foi fundamentado, né, no Colégio Romano, que era um colégio fundado em 1551, né, que visava, né, essa formação, né, mais elementar até uma formação em nível superior, voltada principalmente para o clero, né? É, e a partir dessa experiência do colégio romano, né, se estrutura um currículo, um plano de organização dos estudos em todos os colégios jesuítas. Né? Esse plano, né, de organização dos estudos, ele estava baseado numa divisão, né, entre estudia inferiora e estudia superiora, né? Basicamente, estudos inferiores ou elementares básicos e estudos superiores. No estudia inferiora, a gente tem alguns ciclos, né, de formação. E aí vai ser interessante a gente pensar isso comparando mais ou menos com nossa estrutura, né, de ensino hoje em dia. Então, nessa estudo inferior, que seria uma educação mais elementar, a gente tem um primeiro ciclo de 3 anos, em que se estuda letras humanas, gramática, humanidades, retórica. Depois, mais 3 anos em que se estuda filosofia, cosmologia, psicologia, física, metafísica, filosofia moral. Vejam, aqui a gente já está falando de ensino de física, de psicologia, né? É, de certa forma, um movimento da igreja de tentar absorver um pouco essa demanda por um pensamento mais universal do Renascimento, mas mantendo sob controle. Então, a gente já vê aqui, né, diferente um pouco do que eram a educação cristã católica da baixa Idade Média, da alta Idade Média, perdão, né, em que é religião full time. Aqui a gente já tem uma certa abertura da Igreja Católica em assimilar alguns elementos do Renascimento, mas buscando mantê-los sob controle, né? Então a gente tem ensino de metafísica,
de física, de psicologia, ainda que sob o domínio, né, e sob a influência dos dogmas católicos. E aí depois um outro ciclo, que é a Estúdia Superiora, que era uma formação de 4 anos em teologia e ciências sagradas. Olha só que interessante a igreja assimilar a ideia de ciência, né? Já quem está vivendo aí um período, né, de renascimento da ciência, de revolução científica, de cientificismo, a igreja também, de certa forma, assimila essa palavra ciência, né, para incorporar nesses estudos superiores, né, que era voltado especificamente para a formação do clero, né, para a formação de padres, a teologia e as ciências sagradas, né, como uma formação superior aí do clero. No que se refere aos métodos utilizados por essas escolas jesuítas, né, a gente tem ali alguns elementos que eles vão se é, contrapor a tudo aquilo que estava vindo à tona, né, com a Revolução Científica, a questão do pensamento racional. Né? Quais eram os métodos fundamentais dessas escolas católicas? A repetição, a memorização, a sabatina, né, que é quando alguém é questionado sobre determinados conhecimentos, a emulação, que seria a simulação de situações, né, uma disciplina rígida, muitas vezes, né, aliás, fundamentalmente associada a sanções, punições, castigos físicos, palmatória, ajoelhar no milho, essas coisas, né? É, ainda que eventualmente tivesse algum tempinho ali também para atividades recreativas. Então a gente tem uma metodologia, né, uma pedagogia católica muito voltada para a repetição e não para o pensamento, não para o desenvolvimento da intelectualidade, não para o desenvolvimento da racionalidade, mas para a repetição, para a memorização, certo? Isso condiz, né, com a própria proposta da educação católica, né, de que se contrapor, né, esse desprezo pela ciência, pela experimentação, pelo espírito crítico, né? Então, busca, né, ainda que se volte aos clássicos, principalmente Platão, depois Aristóteles, né? Mas se volta aos clássicos, adaptando, cristianizando esses clássicos, tá certo? Então, era isso que predominava na educação renascentista, na educação no período do Renascimento, né, que eram as instituições ligadas à religião. A gente tem algumas experiências de instituições ligadas a essas novas religiões protestantes, mas fundamentalmente, ainda de forma dominante, instituições ligadas à religião católica, né, ao catolicismo, à Igreja Católica, né, que vai mostrar esse descompasso entre a educação efetivamente promovida e as mudanças fundamentais pelas quais a sociedade estava passando, essa mudança de mentalidade, né? E a gente ainda tem, né, no Renascimento, justamente por essa mudança de mentalidade e essa insuficiência das instituições escolares, né, ligadas à religião, de dar conta dessas mudanças do pensamento, a gente também tem algumas iniciativas, né, que eram iniciativas particulares, individuais, de uma educação leiga, de uma educação secular, uma educação desvinculada de instituições religiosas, né? Então tem ali a formação de algumas escolas que buscavam esse cultivo do espírito humanista, né, desse espírito renascentista. A gente tem algumas experiências, né, na Alemanha, na Itália, em que se buscava, né, esse retorno aos clássicos greco-romanos, sem reinterpretações, mas voltando, né, de fato, aos clássicos greco-romanos, a valorização da língua materna, da língua do país, não só o latim, né, não só o aprendizado do latim, como era imposto pela Igreja Católica, mas também a alfabetização na língua materna, na língua de cada país, valorização da inovação científica, né, a busca por uma cultura desinteressada, desinteressada no sentido de que ela não está ligada aos interesses da Igreja Católica, né? Então a gente tem é,
um momento, né, do Renascimento, um momento em que se proliferam instituições de ensino, né, em todo o território europeu, a maioria delas, né, ligadas à Igreja Católica, mas com outras experiências, né, com experiências dessa educação reformada, né, pelas instituições religiosas protestantes, mas também algumas experiências leigas, seculares, desvinculadas de instituições religiosas, né? O que precisa ser reforçado desse período renascentista é a exigência, a necessidade de se educar, né? A necessidade de promover educação para a sociedade, né? Era uma exigência dessa nova concepção de ser humano promovida pelo Renascimento, né? Vale, né, lembrar, vale frisar que ainda que, né, a gente está pensando aqui numa educação universal, né, no universalismo, no pensamento racional, no desenvolvimento científico e tudo mais, mas a gente continua vivendo numa sociedade, aliás, continua não, né? Essa sociedade renascentista é uma sociedade que vai se conformando nos moldes, né, do que hoje a gente conhece como sociedade capitalista. Então a gente continua tendo, né, e tem na verdade uma nova formulação de uma sociedade de classes. Não são mais as classes que existiam lá na Grécia, em Roma, né, no feudalismo, mas são novas classes sociais, uma nova forma de estratificação da sociedade. E, como eu friso, né, sempre que possível, a educação numa sociedade de classes é uma educação de classes. Então a gente tem muito claro que a alta nobreza, né, nesse período renascentista, tinha ali a sua educação assegurada, principalmente por preceptores, tutores, né, que educavam, né, essa alta nobreza nos palácios, né, é, nos próprios palácios dessa nobreza, né? Mas a gente tem uma pequena nobreza e uma burguesia, né, que está em ascensão, que estão buscando outras formas de se formarem, né, de se educarem, né? Buscando aí escolas, instituições, né, que estão visando justamente essa formação dessas novas classes, né, dessa pequena nobreza e dessa burguesia, para serem as novas lideranças dessa sociedade em transformação. Enquanto isso, as classes populares continuam renegadas do processo educacional, né, das instituições escolares. As classes populares basta aprender um ofício, e isso se faz no dia a dia, se faz na própria oficina, né, se faz ali na vida cotidiana. Então a educação nesse período renascentista, né, ela é permeada por essa divisão de classes da sociedade, que é uma divisão muito importante, até porque ela tá se consolidando, né, essa nova divisão de classes. E a gente tem uma educação permeada por essas divisões, né? Eu acho que vale a pena falar também de alguns pensadores da educação desse período, alguns com uma atuação mais incisiva, né, no campo da educação, outros que transitaram, né, de certa forma, pela educação, embora não tenham sido propriamente educadores, né, pedagogos, mas a gente tem alguns pensadores importantes. A gente tem, podemos destacar aqui, Juan Luis Vives, espanhol, que depois, acho que ele acabou falecendo na Holanda, enfim, circulou ali um pouco pela Europa, né, que buscava, né, enfatizar a importância do cuidado com o corpo, né, a valorização de aspectos psicológicos do processo de ensino, né, algo que não era valorizado, né, pela educação católica, valorização do método científico e a valorização da língua materna, né, como eu coloquei aqui como uma necessidade, né, principalmente dessas experiências educacionais desvinculadas da Igreja Católica. Um outro pensador importante, o Erasmo de Roterdã, né, um holandês, que muito inovador para o seu tempo, porque
ele propunha, né, um respeito ao amadurecimento da criança, o amadurecimento intelectual da criança, né, pensando essa ideia de graduação no ensino. Então, não adianta você querer ensinar física para uma criança de 4 anos, né? Existem etapas do desenvolvimento, do amadurecimento intelectual da criança que precisam ser respeitados. Então, ele é inovador nesse ponto, né, de trazer essa necessidade de se pensar nessa necessidade de graduar o ensino, né, estabelecer graus de desenvolvimento. E era contrário aos castigos físicos, corporais, muito comuns aí nas instituições católicas, né? Para o Erasmo de Roterdã, o ensino, a aprendizagem, né, deveria ser prazerosa e divertida, né, para que ela pudesse fazer sentido. Mais ou menos nessa linha, a gente tem o François Rabelais, um francês, que, que que não era propriamente um educador, mas ele tem alguns escritos, né, em que ele faz menção ao processo de educação, então dali dá para depurar alguns elementos importantes, né, desse seu pensamento educacional. E ele reforçava a necessidade de expurgar tudo aquilo que a tradição medieval tinha imprimido, né, no processo de educação, né, essa ideia do castigo corporal, dos dogmas, né, então precisaria de uma limpeza inicial para que o novo ensino, para essa nova educação fosse mais efetiva, né, ela fizesse mais sentido. Também valoriza aí a educação do corpo e do espírito, né, e tinha uma ideia, né, de ética, né, que não era uma ética cristã, mas era uma ética que estivesse ligado às necessidades, às exigências da natureza, da própria vida humana, né? Então ele era considerado, inclusive, pela Igreja Católica como um herege, né? Porque ele fugia dessa ética religiosa e trazia a ética para o mundo real, para o mundo físico, né? Para o nosso corpo, para a nossa vida, para a natureza, né? Por fim, também francês, Michel de Montaigne, né, foi um outro pensador que pensou, né, a educação nesse período renascentista, né, e defendia aí uma educação integral, né, ali muito associada à ideia do, do, do universalismo, né, dessa possibilidade de conhecimentos múltiplos, né, mas essa educação universal ela tinha que ser voltada para a prática, né? Ela tinha que ser voltada para a vida real. Então, essa possibilidade de se pensar em muitas coisas, né? Em ter um conhecimento amplo, mas sempre voltado para a prática, para a realidade mundana, para a realidade do mundo real, tá certo? Então, claro, é um período bastante complexo, né? Porque ele mostra, né, uma mudança, é fundamentalmente um período de mudança, um período de transformações. E a gente percebe, né, para a gente, se a gente pudesse sintetizar esse período, né, essa aula, né, em poucas palavras, é um período de grandes transformações econômicas, sociais, estruturais, né, que levam a transformações também intelectuais, filosóficas, de concepção de mundo, né? E que a educação efetivamente dada, educação efetivamente é, é, praticada, né, ainda não atende, né, ainda não está em perfeito diálogo com essas transformações. A gente já vê a necessidade de uma nova educação, né, mas efetivamente o predomínio de instituições escolares, instituições de ensinos, ligadas à Igreja Católica, que estavam justamente tentando brecar, tentando frear todo esse processo de transformação, né, que colocava em risco o próprio domínio da religião, da Igreja Católica, da instituição Igreja Católica. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Sei que o vídeo ficou um pouco longo aí, mas ele está, de certa forma, substituindo uma aula, né, que em condições normais duraria até mais tempo do que isso. É isso, espero que tenham gostado. Na próxima semana a gente se encontra novamente e aí vocês tragam as suas dúvidas ou suas questões sobre esse período, embora na próxima semana a gente já vai entrar num novo assunto, mas é importante que a partir da leitura do texto, né,
da visualização dessa videoaula, dos outros vídeos que eu coloquei de apoio. É importante que vocês tragam também questões, perguntas, dúvidas, para a gente debater um pouquinho na próxima semana. É isso, gente. Boa semana para vocês. Fiquem bem e até a próxima.